pelo sistema. Ok. Então, boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. E hoje nós temos um estudo que tem muito dele, é o que eu sempre venho apresentando. Então, quase que todas as minhas argumentações, quando eu falo sobre Bem-vindo, Clóvis. Quando eu falo sobre a metafísica do curso em Milagres, vocês vão identificar muitas passagens que a gente vai ver hoje e que eu extraio do texto e esse subtítulo de hoje, que nós estamos no capítulo 5. No subtítulo 5, o uso da culpa pelo ego, me traz muito material. Então, aqui vai ficar, então, até uma comprovação que o que eu falo sempre e o que eu respondo quando respondo alguma pergunta é de uma forma ou de outra, sempre está baseado no que a gente vai aprender hoje. E para a gente começar, então, propriamente dito, a ver esse tão importante estudo, vamos fazer aquele nosso minuto de aquietamento, que é aquele minuto de uma respiração mais profunda, mais pausada. Isso para a gente baixar a frequência das vibrações, porque assim a nossa atenção fica mais desperta, nossa capacidade de aprender fica mais aberta e nós a entregamos agora, nesse momento, ao Espírito Santo, para que ele se revele a nós através desse estudo de hoje, que seja seu entendimento aquilo que nós vamos aprender hoje, e é a nossa vontade aprender para transferir isso na nossa prática cotidiana. E desde já somos gratos a este material, a essa aprendizagem de hoje. E gratos a Jesus por compartilhar isso conosco. Então, esse uso da culpa pelo ego, esse subtítulo está dentro do capítulo que fala todo ele de cura e integridade. Então, esse capítulo, que é tão reservado a falar como que o Espírito Santo age, como que ele fala por nós, como que ele é a nossa voz certa que está na nossa mente, agora Jesus, ele coloca um subtítulo inteiro falando de como que o ego usa também da própria dinâmica de dizer quem que nós somos, o uso que o ego faz da culpa. E Jesus coloca isso aqui num entendimento, num capítulo que fala sobre o Espírito Santo, para que a gente tenha esse contraste, porque nós aprendemos por oposição, contrastando o sistema do Espírito Santo com o do ego. Por isso que Jesus, então, vai nos falar aqui sobre o ego, e o objetivo maior é justamente para nós detectarmos quando que é o ego e discernirmos de quando que é o Espírito Santo. Porque sem essa capacidade de discernir entre um e outro, não há como a gente seguir a voz certa, não há como a gente se escolher pelo Espírito Santo se a gente não consegue diferenciar um do outro. Mas com o que Jesus tem a nos apresentar aqui, assim como em todo o livro, começa a clarear, a ficar cada vez mais evidente quando que é o ego e quando que é o Espírito Santo. E à medida que isso vai clareando, fica mais fácil para nós, tanto a prática do perdão, porque a argumentação que nós vamos encontrar aqui hoje para praticar o perdão verdadeiro é de uma ajuda valiosíssima. Porque se nós não soubermos o porquê por detrás das razões do perdão verdadeiro, nós não vamos fazer de coração. Porque não vai fazer sentido. Então, para fazer sentido,
é que Jesus coloca agora a dinâmica de como que o ego funciona. E ele começa dizendo que talvez alguns dos nossos conceitos venham a ser mais claros e mais significativos em termos pessoais se o uso da culpa pelo ego for esclarecido. É o que eu acabei de dizer. Então, nós vamos ver como que o ego funciona e aí a própria metafísica do curso vai começar a fazer sentido. O ego, ele tem um propósito, assim como o Espírito Santo. O propósito do ego é o medo, porque só quem tem medo pode ser egotista. Então, esse propósito de medo, o ego tem por detrás de tudo que ele nos oferece. Até mesmo das coisas boas que o ego nos dá. Então, a gente fica feliz por elas. Ele nos dá, por exemplo, um patrimônio, ele nos dá bens. A gente fica feliz com ele, mas o que ele quer por detrás ainda? Ele apresenta o medo de que a gente vá perder isso, ou que a gente tenha que assegurar. Ou então ele nos dá companhias maravilhosas que nos fazem bem, mas ele nos traz o medo da saúde, medo de perdê-los, medo de virem a faltar. Então, o ego, até mesmo quando ele é, entre aspas, bonzinho, ele ainda tem um propósito de medo por detrás de tudo. E por que ele tem, então, isso? Porque ele é maldoso? Não, não, ele não tem esse conceito, mas porque ele é o alimento dele. Ninguém consegue ser egotista, como diz aqui, ou ninguém consegue se identificar com um ego se ele não tiver no medo. Porque o medo, como eu falei, é o alimento do ego. E se ele não tiver alimento, ele não existe, ele não pode subsistir. Então, isso que é a grande armadilha por detrás de de todas as oferendas do ego. É esse propósito dele, de que a gente usufrua sim, mas não deixe de ter medo. A lógica do ego é tão... Oi, sim? Eu posso aproveitar ali que me ficou uma duvidazinha, justamente porque ontem eu li isso no descobrimento no desaparecimento do universo, que ele coloca, agora não me lembro qual dos dois que escreveu, mas ele coloca assim, que o Jesus começou a trabalhar com a palavra ego por causa do trabalho da Ellen, mas que na verdade ele deixou assim muito que como se ego e medo fosse a mesma coisa, mas que daí colocou o nome, tratou como o nome de ego porque a Ellen era psicóloga e trabalhava com isso de ego, mas que seria exatamente a mesma coisa, assim, o ego, medo, como se a gente pudesse riscar o nome ego e só interpretar como medo. Faz algum sentido isso ou não? Faz sentido também. Faz sentido. Até ele vai falar um pouco adiante disso aqui, mas para o nosso entendimento, como a gente fala também de Espírito Santo, e nós ainda para aprender precisamos colocar termos que nos relacionem ao contrário, então é mais fácil colocar dois sistemas de pensamento de Espírito Santo e ego, que seria então Espírito Santo e medo, mas isso seria um pouco mais confuso. Então, didaticamente, ainda não é por acaso que ele mantém esse termo ego, mas sim, ambos também são o mesmo. O ego é um sistema de medo, mas ainda didaticamente falando, é útil continuar com esse termo de ego. Mas mais tarde, aqui hoje mesmo, ele vai falar nisso. E continuando aqui no 1.4, a lógica do ego é tão impecável quanto a do Espírito Santo, porque a tua mente tem ao seu dispor os meios para ficar do lado do céu ou da terra, conforme elegeres. Então, o ego, dentro do sistema dele, ele faz tanto sentido para a mente equivocada, ou para a terra, como ele coloca aqui, quanto o Espírito Santo faz para a mente certa, para o céu.
Então, ambos têm uma lógica perfeita dentro dos seus sistemas. Um sistema não compreende o outro, o Espírito Santo não compreende o ego não compreende o Espírito Santo, mas dentro do ego, ele é de uma lógica impecável, assim como o Espírito Santo também é. Só que, no entanto, como ele diz aqui, mais uma vez, lembra-te que ambos estão em ti. No céu não há culpa, porque o reino é atingido através da expiação que te libera para criar. Então, expiar é desfazer. Então, por que no céu já não há culpa? No nosso pós-voltar, primeiro precisamos desfazer a culpa, expiar a culpa. Aí nós somos liberados de novo para criar, como ele diz aqui, e a palavra criar é apropriada aqui, porque uma vez que o que tens feito seja desfeito pelo Espírito Santo, o resíduo abençoado é restaurado e continua, portanto, na criação. Aqui está um tópico que eu já apresentei em algumas aulas, em algumas respostas. O resíduo abençoado, aquilo que nós entregamos para o Espírito Santo e contempla a vista do Espírito Santo. O resíduo abençoado, aquilo que é amor, que nós fizemos aqui, esse é o resíduo abençoado. Este é restaurado e continua, portanto, na criação, continua no céu. Isso aqui é a maior argumentação de que não há sacrifício. Nós temos medo ainda de voltar à integridade, porque o ego nos joga a ideia de sacrifício, que nós teríamos que abrir mão de algo pessoal ou do mundo, para a nossa volta à consciência ao céu. Mas abrir mão, como Jesus diz adiante, acaso tens dificuldade de compreender que abrir mão do que te faz sofrer é alguma coisa difícil? Porque aquilo que nos faz felizes, aquilo que é amoroso, nós não abrimos mão. Isso continua conosco. Como diz aqui, por isso que o que nós criamos aqui? Aquilo que é amoroso, porque isso tem os seus, é abençoado e restaurado, os resíduos, aquilo que se salva, aquilo que vem da mente certa. Porque nós não conseguimos ser 100% ego, porque nós ainda somos pensamento de Deus. Então, nós temos uma parte do Espírito Santo para pensar ego. Então, faz uma triagem, separa o que é ego e o que é Espírito Santo. O que é do Espírito Santo, isso é o resíduo. E esse resíduo que é abençoado e restaurado, e continua conosco no céu. Essa dádiva é desenvolvida ao céu, e por isso que ela é criação. O que é verdadeiramente abençoado é incapaz de dar origem à culpa e não pode deixar de dar origem à alegria. Então, tudo que o Espírito Santo abençoa ou purifica, isso nos traz alegria. E isso o torna invulnerável para o ego, porque a sua paz é inexpugnável. Inexpugnável quer dizer não pode ser imposta. A paz que vem da alegria do Espírito Santo, o ego não pode dar essa paz, ela não pode ser autoimposta, ela tem que vir naturalmente como uma consequência natural dessa triagem, dessa purificação do Espírito Santo. E por isso que tudo que passa pela visão do Espírito Santo traz alegria de volta para nós. Então, se nós queremos ser felizes, e todos querem, até mesmo quem está equivocado no ego, busca alegria também. Até o pior bandido, ele é bandido porque ele acha que, continuando assim, ele vai ainda alcançar alguma coisa que falta para ele. Que ele não está feliz, mas quando ele tiver isso, ele vai ser feliz. Então, essa alegria só vem pelo trabalho do Espírito Santo. E tudo que é invulnerável, essa paz que vem do Espírito Santo, então ela é invulnerável à ruptura, porque é íntegro. Porque faz parte de tudo que existe, faz parte de todas as mentes. A integridade do Filho Santo de Deus, a integridade do Cristo é reconhecido naquilo que o Espírito Santo purifica, nos resíduos que ele mantém. Então, isso se torna íntegro, e se é íntegro,
se torna invulnerável à ruptura. A culpa, ela sempre produz ruptura, porque a culpa é o embasamento do ego. A lógica absoluta do ego é que nós somos culpados. Só que no momento que a gente aceita essa ideia de culpa, automaticamente nós estamos suscetíveis a rupturas na nossa mente. E essa ruptura nós vemos projetada para o mundo. Nós nos vemos agora separados do mundo. Qualquer coisa que engendre medo divide, porque obedece à lei da divisão. Obedece à lei do ego. Então, tudo que dá medo vem do ego e por isso que divide, e justamente por isso que dá medo. Porque está faltando algo, e aquele algo que está faltando pode atacar. Se o ego é o símbolo da separação, é também o símbolo da culpa. Então, separação, culpa, medo, ego, é tudo a mesma coisa. A culpa é mais do que apenas algo que não é de Deus. É o símbolo do ataque a Deus. Então, por que a culpa não é só o que não é de Deus? Por que também é ataque? Porque se eu me sinto culpada, a própria culpa só veio porque eu acredito que eu ataquei a Deus primeiro, eu arranquei um pedaço dele. Eu agora sou um ser individual e eu tirei essa parte da vida de Deus, arranquei essa vida de Deus. Então, eu ataquei a Deus. Então, culpa e ataque também ambos caminham lado a lado. É impossível manter uma mente culpada sem pensar em ataque. E é impossível atacar se previamente não me sentir culpada. Esse conceito é totalmente sem significado, né? Atacar a Deus, isso é totalmente sem significado, exceto para o ego. Mas não subestimes o poder da crença do ego. É dessa crença que realmente brota toda a culpa. Então, a crença do ego de que nós nos separamos de Deus não é pouca coisa, não. O mundo inteiro, tal como nós o vemos e experienciamos aqui, surgiu dessa crença. Então, embora essa crença seja inacreditável no céu, é inacreditável na mente certa, no Espírito Santo e em Deus, mas para o ego ela tem uma lógica absoluta. Porque ele criou até um mundo a partir disso, de tão forte, de tal poder que essa crença contém. Como toda crença, porque é o próprio poder de Deus que está por detrás da crença. Porque para nós pensar crença, nós usamos do próprio poder de Deus. Então, o ego é a parte da mente que acredita em divisão. Isso a gente já sabe, né? A parte do Espírito Santo, parte do ego. Como poderia uma parte de Deus se desligar sem acreditar que o está atacando? Então, aqui, o porquê do ataque? Como é que eu posso me separar de Deus se para separar eu tenho que atacar esse inteiro? Agora Deus não é mais inteiro, eu estou faltando a Ele. Então, ataquei a Deus. Falamos anteriormente do problema da autoridade, que está baseado no conceito da usurpação do poder de Deus. Então, se me separei de Deus, eu me autocriei a autoridade, de autoria. Então, eu usurpei esse poder de Deus. O ego acredita que é isso o que fizeste, porque acredita que ele é o que tu és. Então, o ego não só ele acredita na separação de Deus, mas que eu a fiz, mas ele acredita que ele é eu. Ele não tem uma identidade separada de mim no conceito do ego. Então, aquilo que separou de Deus, que é um pensamento do Filho Santo de Deus, é isso que o ego acredita que ele é. Se te identificas com o ego, tens que te perceber como se fosses culpado. Então, a origem da culpa está aqui. Sempre que respondes ao teu ego, vais experimentar culpa e temer punição.
Isso aqui é inconsciente, gente. Eu posso estar ciente ou não, mas cada vez que a nossa mente está no ego, eu vou experimentar culpa, mesmo que eu não saiba que é de Deus, mas tenho ela projetada no mundo. Aí eu vejo as outras pessoas me ferindo ou eu as magoando e vou temer punição. Se não é punição de Deus, mas vou ter medo aqui no mundo. Medo da morte, medo da punição de doença, medo de escassez. Então, de alguma maneira, isso vai se manifestar. Wing, Oi, sim? isso também, vou compartilhar uma experiência minha, assim, que eu percebo. Até em bobagem, assim, um exemplo, alguém te liga e você fala que você não pode atender agora e você mente alguma coisa. Imediatamente vem uma sensação ruim, como se fosse, assim, uma sensação estranha. Então, o que que eu percebo? Toda vez que eu perco a minha sensação de paz, eu já sei que o ego me pegou ali, e aí eu vou analisar o que foi. E são coisas rotineiras, assim, às vezes coisas que acontecem comigo. Alguém liga e fala, você quer fazer tal coisa? E eu falo, não, porque eu vou fazer outra coisa. E é mentira. Eu só não quero ir. Quando eu desligo o telefone, eu começo a ficar mal, eu vou pensar, por que eu tô mal? Ah, eu menti ali. E então é automático isso mesmo. Perfeito. E quem não, né, gente? Quem não passou ou não passa quase que diariamente pela mesma situação, pode ser com outras formas, mas pela mesma situação. Essa culpa inconsciente que nasceu lá na origem de acreditar que separei de Deus, se manifestando agora em pequeníssimas coisas cotidianas. Então a gente se sente mal, a gente dá-se conta que é culpa, e aí entrega essa culpa para o Espírito Santo. Né? Rastreia ela até o início, que ela sempre tem origem. Ah, é minha culpa, mas a origem dela é lá na crença de separação. Ah, tá. Espírito Santo, tá aqui o meu pensamento que ainda acredita em separação. Toma para ti. Aceito a tua correção nesse pensamento. Então, isso desfaz a culpa. Aqui nesse próprio texto, nós vamos falar do desfazer também da culpa, porque não basta dar-se conta da culpa, é preciso saber o que fazer com ela. E para entregá-la para o Espírito Santo, nós precisamos saber que os efeitos dela são desfeitos pelo Espírito Santo. Sem isso, a gente continuaria na culpa. Então, a culpa precisa ser detectada, mas o propósito de detectá-la é a gente desfazer ela. Nós vamos chegar lá. E obrigada, Márcio. Continuando aqui, então, o ego, aqui nos 3.7, o ego é bem literalmente um pensamento amedrontador. Então, todos os pensamentos do ego são amedrontadores. Por mais ridícula que possa ser a ideia de atacar a Deus para a mente sã, nunca te esqueças de que o ego não é são. Então, isso aqui, o reino do ego é um hospício. A mente que se identifica com o ego, ela não é sã. Então, para a mente sã, para a parte da mente que acredita no Espírito Santo, é ridículo a ideia da gente ter medo de Deus. Mas para a mente que acredita, que se separou, que está doente por esse conceito, para ela o medo é muito real. Escutar a voz. A mente sã. Representa um sistema delusório e fala por ele. Então, o ego não é são. Ele representa um sistema delusório. O que é delusão? Uma ilusão que cria mais ilusões. Então, é uma roda dentro da ilusão. Então, um contínuo. Então, é um sistema delusório e fala por ele. O ego responde por essa ilusão. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada por ti. O medo da retaliação vindo de fora é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. Então, a severidade da culpa na mente foi tão aguda naquele instante, quando a mente unificada
separada, pensou separação e perguntou a si mesma o que é que ela fez, o que é que ela era, não tinha como não projetar, não tinha, ou ela poderia ter voltado ao Espírito Santo, mas como ela se identificou com a culpa, era tão aguda a dor na mente que não tinha como não projetar, como não fracionar em bilhões de pedacinhos. E isso tudo dessa ideia de que nós nos separamos de Deus e o medo da retaliação de Deus. Deus vai se vingar pelo que nós fizemos. Então, aqui está esse embasamento, isso é que a gente sempre fala na metafísica do curso, dessa ideia de como que surgiu a culpa na mente. Porque nós acreditamos que nos separamos, nos sentimos culpados e depois da culpa veio o medo da retaliação de Deus. É isso que o ego nos contou. E para o ego, isso tem lógica absoluta, porque o ego acredita que nós separamos. E se nós de fato teríamos separado, a lógica do ego faria sentido. Então, o que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. Então, se eu aceitar essa lógica do ego, isso se torna real para mim. É a tua aceitação que o faz real. Se entronizas o ego em tua mente, a tua permissão para que ele entre faz dele a tua realidade. Então, se eu aceito o ego, ou se eu aceito a argumentação de que eu separei de Deus, se eu aceito isso, eu aceitei ao ego. Se eu aceitei, eu fiz real. Aí o ego é real para mim. E o medo é muito mais real ainda. Então, o medo faz todo sentido para quem está dentro do sistema do ego. E isso é assim porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Então, a mente tem essa capacidade de acreditar em ilusões. Isso é nato da mente. Então, ela pode criar realidade, que é criar o céu, mas ela pode também pensar separação e fazer esse tormento todo. Eu disse anteriormente que tu precisas aprender a pensar com Deus, ou pensar com o Espírito Santo, né? Pensar com Ele é pensar como Ele. Então, nós precisamos pensar como Deus. Como é que nós vamos pensar como Deus? Nos identificando com a parte sã da nossa mente, nos identificando com o Espírito Santo. Quando nós estamos pensando como o Espírito Santo, ou como Jesus, ou como esse próprio livro está nos orientando a pensar, esse curso nos orienta a pensar assim, nós estamos pensando como Deus. E isso engendra alegria, não culpa, porque é natural. Então, a culpa é um sinal seguro de que o teu pensamento não é natural. Então, mais uma vez, é natural ser absolutamente feliz. Se na nossa mente não há só pensamentos felizes, se qualquer outro pensamento se intrometeu na nossa mente, é porque nós somos antinaturais. Nós somos contra a nossa própria criação, que é naturalmente feliz. Deus nos criou para sermos felizes. Se nós não estamos sendo felizes, é porque nós interpusemos um pensamento contrário à alegria. E esse pensamento não foi feito por Deus. Então, ele foi feito a partir de uma ilusão. E ele tem o poder de nos atacar? Tem, enquanto acreditar nele, porque o acreditar é o que dá poder. Não que ele tenha poder em si, ele é ilusão. Mas a fé nele é que lhe dá esse poder de nos afetar. Então, o pensamento não natural será sempre acompanhado pela culpa, porque é uma crença no pecado, né? É uma crença na separação de Deus. Então, vai vir com culpa. Esse pensamento antinatural, né? Esse pensamento do ego. O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas como um ato indubitável de agressão. Então, o Espírito Santo, ele sabe que o que nós passamos aqui é apenas uma ausência de amor. Nós nos separamos
momentaneamente da experiência de amor. Bloqueamos o amor, só isso. É ausência, é nada. Mas para o ego não reconhece isso como um nada. O ego, ele diz que nós agredimos a Deus, que nós fizemos algo. Na verdade, nós não fizemos nada, nós apenas não estamos repassando amor. É como uma luz que nós apenas bloqueamos a luz, mas não fizemos nada. O ego diz que nós fizemos algo na escuridão, que nós confrontamos a luz. Então, por isso que o ego acredita em pecado, ele acredita na agressão. E isso é necessário para a sobrevivência do ego, porque logo que considerares o pecado como uma falta, irás automaticamente tentar remediar a situação e terás sucesso. Então, tão logo nós compreender que aquilo que nós acreditamos que é pecado, que é separação de Deus, é apenas a falta de amor, nós automaticamente nós vamos permitir então que o amor venha. Então que ele preencha e nós vamos ter sucesso nisso. E é aqui que está o medo do ego, porque isto desfaz o ego. Então o ego considera isso como uma condenação, mas tens que aprender a considerar como liberdade. Então o que o ego, e com razão, considera uma condenação, que é nós voltarmos, ao invés de acreditar na culpa e na falta, simplesmente reconhecer que ela está aí e permite que o amor a preencha. Isso é liberdade para nós. Mas para o ego, isso é amedrontador, porque sem a nossa aliança com o ego, ele deixa de existir. Ele desaparece. Por isso que o ego esconde isso de nós. Por isso que o ego faz questão de apontar as nossas faltas e não permite que elas sejam vistas sob a ótica apenas de falta de amor. E sim, ele a mostra como uma ótica de que nós arrancamos algo a Deus, que nós agredimos a Deus, que nós realmente fizemos algo ruim, que nós somos pecadores e agora que Deus irá nos castigar. O ego precisa manter essa lógica para se autopreservar. Essa é a dinâmica dela. É isso que o ego, é essa forma que ele usa a culpa a favor do próprio existencialismo dele. A mente sem culpa não pode sofrer. Isso aqui é outra parte da metafísica que nós sempre falamos. É a mente sem culpa. Quem não pode sofrer? A mente. Isso aqui explica por que Jesus pôde, então, ser pregado na cruz. E nós sabemos que qualquer arranhãozinho na pele dói. E como que ele pôde ser pregado e morto e não sofrer nada? Porque a mente dele não tinha culpa. A mente sem culpa não pode sofrer. Por que ele não tinha culpa? Se ele também teve uma experiência que nem nós, de nos separar de Deus. Porque ele aceitou a ideia do Espírito Santo de que ele estava enganado quanto a quem ele era, um ser separado. Ele apenas havia bloqueado a experiência de amor nele. Era apenas a ausência de luz. No momento que ele permitiu que a luz do Espírito Santo fosse a presença total na sua mente, a mente dele não teve mais culpa. E aí ele não sofreu mais. Assim como todos os iluminados, é dessa forma que nós nos tornamos invulneráveis. É por isso que a gente falou também na canção da oração, num tipo de morte que não importa como que o corpo se despeça, se é através de um câncer, de uma dor ou de alguma forma, como Ken Wapnick escolheu permitir deixar o corpo ir por um câncer. Mas com certeza ele não sofreu, porque ele não tinha mais culpa na mente. Então é só uma escolha de um descartar a morte, um outro jeito de morrer. Por que não há mais medo nisso? Porque a mente não tem mais culpa. Oi, Ingrid. Oi, sim? Rafaela, você me ouve? Sim, estou escutando, Rafaela. Tem um trecho do livro do Sen que fala: para o ego, os que não têm culpa são culpados.
Perfeito. E são culpados, sim, são culpados porque vão desfazer ele. Então, a culpa de desfazer do ego, porque todo sistema de pensamento, uma vez que existe, ele quer se autopreservar. É essa Então, a razão de existência, né? sim, é da perspectiva, esses culpados aí é da perspectiva do ego. Do ego, exato. Pronto. Os inocentes é que vão acabar com ele, então eles são culpados, vão acabar com ele. Tem uma lógica absoluta É uma reversão. nisso. Entendi, é uma reversão da lógica que você estava trazendo, né? Exato. Então, é a lógica absoluta do ego. Eu vou acabar com o ego, vou fazer com que o ego deixe de parecer que existe. Então, se sou eu que vou fazer isso, então eu sou culpada. Então, Certo. quem que vai desfazer ele? A inocência. Então, Entendi. a inocência é a culpada. Perfeito. Eu só queria, assim, na prática mesmo, Sim. eu sei que é uma questão mental. Um exemplo. Uhum. Um exemplo ilustrativo. A pessoa A e a pessoa B. Uhum. A pessoa A vai na casa da pessoa B, tem um relacionamento de alguma forma, família, ou amigo, ou namorado, qualquer coisa. Vai na casa da pessoa B, aí vai lá e pega um celular e diz que não pegou. Aí depois vai e, sei lá, pega dinheiro e diz que não pegou. Aí pega joias. Ou seja, é uma pessoa que não é confiável. Aí a pessoa B, que é a dona da casa que está sendo lesada, ela, na mente, ela está enxergando a pessoa como uma pessoa inocente, filho de Deus, sem culpa e tal. Mas, assim, do ponto de vista prático, como é que a gente exerce isso? Assim, a gente vai ter que fazer, mover o nosso corpo, fazer alguma coisa para que aquilo cesse. Então, como é que a gente se comporta, assim... Nos níveis, nos diferentes níveis, no nível comportamental e no nível mental. No nível mental, nós vemos a pessoa inocente. Então, o que eu estou vendo não é ela é filha santa de Deus, ela é uma mente, ela não é um corpo, se ela não é um corpo, ela não é ladra. Ela ainda é puro espírito, no nível mental. Mas aqui no nível físico, eu estou vendo isso, então no comportamental, primeiro, né, vai no nível mental e perdoa. No nível físico, esse perdão vai se reverter no sentido de que era apenas uma projeção da minha mente, tanto ela quanto eu, nós ainda somos a mesma mente. Então, eu a tornei a ladra no meu acordo na minha mente, para mim ser lesada, para mim, isso que nós acabamos de ver aqui, a dinâmica do ego. Deus vai me castigar, mas então eu posso me castigar primeiro. Então, eu projetei ela, então mentalmente peço perdão para ela, também ainda na mente, por ter feito dela um acordo de ladra. E retiro esse acordo e entrego para expiação. Entrego a minha mente e a mente dela. Agora, feito isso, certamente, e se foi feito de verdade, com honestidade com o Espírito Santo, isso traz uma paz no espírito. Agora, a partir desse ponto de paz, no comportamento, talvez, como que vai funcionar, como que o Espírito Santo vai agir, não nos cabe julgar, mas talvez eu tenha que comunicar a ela que eu estou vendo isso, ou ela mesma vai trazer de volta, porque esse acordo foi desfeito. E se eu realmente acredito que foi desfeito, ela está liberada disso. Então, o que vai acontecer dentro disso, ou talvez eu até, dependendo da situação, talvez até tenha que ir denunciar ou falar com alguém, mas sempre lembrando de fazer mentalmente o trabalho e pedir orientação a Jesus, ao Espírito Santo, o que o amor faria numa situação tal. Talvez, como ela ainda continua no ego, talvez seja útil denunciar a alguém para ela dar-se conta disso, ou talvez não, aí é o alcance do Espírito Santo. Não nos cabe ver se nós quisermos ainda comandar o que fazer, a gente não está entregando a guiança. Mas com certeza virá paz. Entendi, porque a dificuldade é justamente essa, equalizar a teoria, que eu entendo perfeitamente, do nível 1, com a prática no comportamento, assim,
porque existe aquela frase, né? Você pode até perdoar, mas trazer para sua convivência, depois que você se sente por várias vezes, né? Mas então ainda não é, mas aí ainda é um Exatamente. perdão do mundo, É isso que eu tô... ainda não é um Isso. perdão que realmente compreendeu que a pessoa é inocente, ela fez um favor para mim, porque Isso. ela aceitou ser a minha culpa, da minha mente, ela aceitou representar para aparentemente eu ser inocente. E ela Exatamente. a culpada. Agora Então, eu entendi. até gratidão a ela por ela ter representado, ela fez um favor para mim. Insano. Isso. Mas eu também estava insana quando pedi esse favor. Ela apenas perfeito. colaborou insanamente nesse favor. Então, eu que devo... pedir desculpas é simbólico. Eu que devo desfazer esse equívoco, porque sou a primeira a me dar conta. Ela não se deu conta disso ainda. Se ela estivesse nesse curso e estaria nessa posição, ela também o faria. Então, como parte de mim mesmo, então libero isso porque eu não quero mais os efeitos disso do ego. E isso pode curar ela de precisar continuar em tal roteiro. Porque o meu acordo foi retirado. Ô, Indy, deixa eu aproveitar a pergunta da Rafaela e fazer uma pergunta ao contrário. Não tem a ver com roubo, mas assim, e quando a pessoa está fazendo um curso em milagres, mas ela tem uma postura parecida, porque assim, como não tem, né, ordem de perdão, sim, quando envolve traição ou envolve, tipo, a pessoa já faz um curso em milagres e se coloca numa situação em que ela rouba, em que ela trai, ou que ela engana, ou ela leva vantagem em relação a alguém. É a mesma situação ainda da culpa. Ela está, a própria resistência, a culpa ainda está tão forte nela, que apesar de ela já estar no curso, a culpa ainda está fazendo com que ela tenha esse comportamento identificado com o ego. Ela ainda não, ela já é uma buscadora, já está no curso, mas ela ainda não acredita que ela é filha santa de Deus. Ela ainda acredita como nós acreditamos, ou não estaríamos aqui conversando de forma física. Mas é a mesma situação. Então, ela ainda não aceitou a expiação completamente para si mesma. Ela já está num caminho, ela é uma buscadora. Alguma coisa dentro dela já lhe diz que isso não é ainda o caminho. Mas o medo ainda a culpa ainda é tão forte que o medo ainda é grande e ela ainda se identifica muito fortemente com o ego. E nós, no caso, quando nós percebemos isso num colega, ou esse colega vem falar com a gente sobre isso, qual geralmente, o que deve ser a nossa postura? A primeira postura é a mental, né? Escutar ele com o Espírito Santo. Na canção da oração, Jesus, na psicoterapia, ele fala, ouve esse teu colega que vem a ti, ele não vem por acaso, ele vem mandado pelo Espírito Santo, a mente certa dele vem a ti, ouve ele, e a resposta está nele também. O que é isso? Ouve ele através do Espírito Santo, e o Espírito Santo que está nele também te dirá qual é o melhor conselho a ser dado. Então, ouve e escutas. O que nós aprendemos numa aula na canção da oração? Tu és aquele que faz a pergunta, tu é aquele que escutas. A resposta vem do Espírito Santo. E a resposta vem do Espírito Santo nele. Então, é um treino próprio. Eu preciso aprender a sair de lado, e a sair de lado que eu digo sair do ego de lado e escutá-lo quando ele vai falar. Quando ele vem falar, já se antenar a ouvir com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero ver o Cristo em ti. Né? Diz isso mentalmente, né? Não vai dizer isso, né, verbalmente para ele, que vai parecer, né, um louco. Mas faça mentalmente, se conecte. Se conecte na mente certa. Ouve ele. Sendo que da mente certa você está ouvindo Cristo nele. E aí você saberá o que responder à pergunta dele. De novo, nós não determinamos a resposta, mas nós temos dentro de nós o sistema que nos dará a resposta. Muito obrigado, Ing. Certo.
Continuando, então, aqui. Então, nós falamos que o ego, né, ele vai... quando nós percebermos que o ego era só falta de amor, nós vamos procurar preencher amor e vamos ter sucesso. Até mesmo nesse exemplo que o Márcio acabou de pedir, é a ausência de luz nesse colega. Quando nós escutamos com o Espírito Santo, nós automaticamente já estamos trazendo a luz para ele. E essa luz vai responder ou para mim, ou para ele, ou simultaneamente, como diz na canção da oração. Dependendo da sintonia que ambos estejam, a resposta pode vir para ambos, ou pode vir para mim ou para ele. Então, mas o certo é que nós teremos sucesso. E o ego considera isso como uma condenação, mas tem que aprender como uma liberdade. Isso nós já vimos. E a mente sem culpa não pode sofrer. Sendo sã, a mente cura o corpo porque ela foi curada. Então, aqui entra então a questão, mas e como é que há pouco eu falei que é possível morrer, né, através de uma doença e não sofrer? Mas se ele está dizendo que a mente sã cura o corpo. Ela cura o corpo pelo tempo que o corpo for útil como instrumento de comunicação. Chega um momento que afinda a jornada do corpo, que termina a sua utilidade. E aí vem esse descarte, como eu falei há pouco. Mas nesse meio tempo, enquanto o corpo ainda tem essa utilidade para nós, que nós ainda temos a aprender através da capacidade de aprender pelo corpo, então uma mente sã, ela cura esse corpo. Foi assim que Jesus pôde até demonstrar que a mente que tem poder, que ele pode demonstrar ao ressuscitar mortos. E Jesus diz que se eu conseguir fazer isso, tu também conseguirás, tu também podes. Só que isso por enquanto em nós é só potencial, porque nós ainda temos confusão de mentalidades dentro de nós. Então, a mente sã não pode conceber a enfermidade porque não pode conceber ataque a qualquer pessoa ou qualquer coisa. Então, é assim também que vai vir o mundo curado ou o sonho feliz, a pré-sala do céu, ou a pré-sala da nossa volta ao céu, o que é? É um mundo perfeitamente curado. É porque a mente sem culpa ela não pode sofrer e ela não pode conceber doenças. Então ela automaticamente cura tudo o que ela vê. Ela vê a ausência de luz e estende luz. E nessa luz tudo é curado. Luz que eu digo é o conhecimento de que tudo é unicidade, não é luz física. Luz é simbólico do pensamento de Deus. Eu disse antes que a enfermidade é uma forma de mágica. Poderia ser melhor dizer que é uma forma de solução mágica. O ego acredita que punindo se vai atenuar a punição de Deus. Então, essa ideia do autossofrimento, já que Deus vai me punir, eu vou me punir primeiro, aí eu vou me tornar merecedor do perdão de Deus. É isso que o ego acredita. Então, entretanto, mesmo nisso, o ego é arrogante. Ele atribui a Deus uma intenção de punir e então toma essa intenção como sua própria prerrogativa. Prerrogativa é a ideia que a prerrogativa é o conceito de que eu posso fazer isso em primeiro lugar. É como, por exemplo, um direito à votação primeiro. Então, o ego acredita, já que Deus vai castigar, eu posso fazer isso primeiro. É um direito meu. Então, por isso que o ego, ele nos dá essa ideia de que através do sacrifício ou de autopunição, eu vou me tornar merecedora de voltar à consciência a Deus, de voltar ao céu. Então, e isso é a arrogância do ego, porque o ego diz que Deus pensa assim. E se Deus pensa, ele pode agir assim por primeiro. Ele tem esse direito.
Então, o ego tenta usurpar todas as funções de Deus, como as percebe, porque reconhece que só a aliança total pode ser confiável. Então, o ego quer tudo de Deus, ele não quer só uma partezinha. Porque se ele pode ter só uma partezinha, a outra parte ainda pode alcançar ele, então não é confiável, ele quer tudo de Deus. Então ele joga todas as ideias de Deus, ele atribui as próprias ideias a Deus e acha que ele então tem o direito de fazer isso por primeiro. O ego não pode se opor às leis de Deus, assim como tu também não podes, mas pode interpretá-las de acordo com o que quer, assim como tu. Então, na nossa interpretação, nós podemos nos enganar. Não podemos mudar as leis de Deus, mas podemos entendê-las equivocadamente. Essa é a razão pela qual a questão, o que é que tu queres, tem que ser respondida. Então, isso a gente já viu também várias vezes, a cada pensamento, a cada julgamento, a cada situação que eu vejo, o que é que eu quero, qual a face que eu quero ver. Eu quero ver a face da culpa ou a outra face, a face da inocência. Eu quero ver com os olhos do Cristo ou eu quero olhar aos olhos do ego. Então, até essas questões que a Rafaela e o Márcio colocaram há pouco, o que a gente primeiro se pergunta? O que é que eu quero que resulte disso? Qual a face que eu quero ver? E isso tem que ser primeiro respondido. Tu a estás respondendo a cada minuto e a cada segundo e a cada momento de decisão. É um julgamento que pode ser tudo, menos sem efeito. Então, isso aqui é muito forte, gente. A cada pensamento que eu tenho, eu estou julgando o que é que eu quero e isso vai ter efeitos na minha mente. Isso não é neutro. Isso vai guiar o meu comportamento. Isso vai guiar a minha experiência em relação ao meu irmão. Então, o que é que eu quero? E a gente, não existe momento neutro na mente, não existe um segundo que eu não pense. Eu sempre, mesmo quando estamos dormindo, a nossa mente ela está ativa. E como Jesus diz, a cada minuto, a cada segundo, a cada fração de segundo, a cada pensamento, eu estou decidindo. Seus efeitos seguir-se-ão automaticamente até que a decisão seja mudada. Então, enquanto eu estiver pensando com ego, eu vou seguir ego. É isso que vai ter efeito. No momento que eu mudo, esse novo sistema toma conta da situação. Lembra-te, porém, que as alternativas em si são inalteráveis. O Espírito Santo, como o ego, são uma decisão. Juntos constituem todas as alternativas que a mente pode conceber e obedecer. Então, por isso que é fácil, gente. Só tem duas decisões. Ah, mas o que eu faço com o roubo tal? Só tem duas coisas a fazer. Ou eu olho essa situação de volta a partir do ego ou a partir do Espírito Santo. Dependendo de qual dos dois eu escolhi para seguir, o resto vai seguir automático. O ego vai me fazer pensar automático o que eu devo pensar, mas o Espírito Santo, se eu o tiver escolhido, também vai me fazer pensar automático. Eu não sou responsável pelos meus comportamentos. Eu sou responsável pela escolha com quem que eu quero ver. O comportamento é efeito automático dessa escolha, de com quem que eu esteja. O Espírito Santo, como ego, é uma decisão. Então, aqui entra o tomador de decisões. Só isso que é minha responsabilidade. Só isso que eu tenho que fazer. Mas o que eu devo fazer em tal roubo? Eu só tenho uma decisão a fazer. Escolher entre duas escolhas. Olha que fácil. Eu só preciso escolher entre ego e Espírito Santo. E pelos efeitos das coisas, se isso está me incomodando, eu já estou no ego. Então, eu preciso escolher, e isso é uma decisão.
olhar pelo Espírito Santo. É isso que o ego não quer que a gente descubra, e por isso que ele nos diz que é tão difícil agir pelo Espírito Santo. Gente, é a coisa mais fácil do mundo. Eu só preciso me decidir pelo Espírito Santo. O resto é com o Espírito Santo. Eu não preciso mais fazer nada. Eu não preciso intervir. Eu preciso sim me colocar pelo Espírito Santo, na guiança dele. Ele, a partir daí, vai orientar meus pensamentos. Ah, então eu não vou mais fazer nada? Não, vou fazer sim, inclusive no mundo físico, vou fazer sim, inclusive no comportamento, mas a partir da guiança do Espírito Santo. E o Espírito Santo, o resultado final sempre é alegria, sempre é paz, sempre é bem-estar. E é isso que nós queremos. Então, esta é a resposta. Então, a decisão pelo Espírito Santo. Então, juntos, aqui no 6.7, eles, né, Espírito Santo e ego, juntos, constituem todas as alternativas que a mente pode aceitar e obedecer. O que fizeste sempre pode ser mudado, porque quando não pensas como Deus, não estás realmente pensando em absoluto. Então, aquilo que eu fiz pelo ego sempre pode ser mudado, porque não era um pensamento real, não era um pensamento verdadeiro, era uma delusão, era uma ilusão. E se era uma ilusão, pode ser desfeito. Ideias delusórias não são pensamentos reais, muito embora possas acreditar nelas. Então, se eu ainda escolhi pelo ego, as ideias delusórias vão me parecer reais, mas só na minha experiência, mas elas continuam sendo ilusão. Só os pensamentos que vêm de Deus são reais. Então, as ideias delusórias, elas podem, eu posso acreditar nelas, mas estás errado. A função do pensamento vem de Deus e está em Deus. Como parte do seu pensamento, do pensamento de Deus, não podes pensar a parte dele. Então, por isso que só os pensamentos de Deus são reais, porque eu fui criada em Deus, no pensamento de Deus. E então, se eu sou parte do pensamento de Deus, e eu penso que tenho outros pensamentos, esses pensamentos que eu penso não são reais, são ilusão, porque não fazem parte de Deus. Só os meus pensamentos que eu tenho em Deus são reais. E qual dos dois sistemas que guarda esses pensamentos para mim? Ego ou Espírito Santo? Obviamente que é o Espírito Santo. Então, o pensamento irracional. Então, aquele pensamento do ego, aquele que eu penso, que eu tenho, esse pensamento, ele é desordenado. O próprio Deus ordena o teu pensamento, porque o teu pensamento foi criado por ele. Então, nós pensamos a partir do pensamento de Deus. Se eu estou pensando a parte dele, isso é um pensamento desordenado, fracionamentos de pensamentos que pulam para cá, para lá, para cá. Eles não têm ordenação nenhuma, eles não têm lógica nenhuma, eles não têm sentido nenhum. Eles simplesmente pipoqueiam para cá e para lá, sem ordenação nenhuma. Os sentimentos de culpa são sempre um sinal de que não sabes disso, ou seja, de que os pensamentos são ordenados por Deus, que só os pensamentos de Deus são verdadeiros. Quando eu me sinto culpada, é porque eu não sei disso, porque eu ainda acreditei num pensamento desordenado, num pensamento ilusório. Eles mostram também que acreditas que podes pensar a parte de Deus e queres fazê-lo. Todo pensamento desordenado é acompanhado de culpa na sua concepção e da sua continuação é mantida, e a sua continuação é mantida pela culpa. Então, todo pensamento desordenado, todo pensamento do ego, todo pensamento ilusório, todo pensamento fracionado e solto por aí, ele vem desde a consecução da culpa, desde o início dele, ele nasceu da culpa, e ele só segue na nossa mente
por causa da própria culpa que nós carregamos. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam seus próprios pensamentos e, portanto, têm que obedecer os ditames que eles impõem. Então, não tem como escapar da culpa dentro do sistema do ego. Ou se eu sou autora dos meus próprios pensamentos, eu não tenho como escapar da culpa. Isso os faz sentir responsáveis pelos seus erros, sem reconhecer que, ao aceitar essa responsabilidade, estão reagindo irresponsavelmente. Então, o pensamento desordenado, ele veio da ilusão, ele veio do ego. Mas como eu me identifico com o ego, como eu acredito nisso, eu me sinto culpada. Mas quando eu aceito que eu estou culpada, eu mesmo estou sendo irresponsável, porque estou aceitando pensamentos que não são meus, que são desordenados, que são ilusórios, como sendo reais. Porque meus pensamentos verdadeiros são só aqueles que eu tenho em Deus. Como diz a Rafaela, se eu me defendo, sou atacada. Sim, se eu me defendo, eu já estou num pensamento irracional de que eu preciso me proteger. E aí, como toda oração é atendida, se eu preciso me proteger, eu preciso ser atacada. Isso é desordenação, isso não faz sentido nos pensamentos de Deus. E se eu aceito isso como minha realidade, se eu aceito essa responsabilidade por isso, eu estou sendo irresponsável. Se a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo, e eu te asseguro que é, então a responsabilidade por o que é expiado não pode ser tua. Então, o que vai ser expiado em mim? Estes pensamentos desordenados, esses pensamentos de ilusão do ego. Então, se a expiação é que vai desfazer eles, então não é minha responsabilidade eles, é coisa da expiação, problema da expiação. Como que ela vai desfazer? Problema dela, ela que foi feita para isso. O meu papel é aceitar a expiação para mim mesma. Só isso, e somente isso. Como Jesus diz, a tua única responsabilidade é aceitar a expiação para ti mesmo. Nada mais. O resto é piloto automático do Espírito Santo ou da própria expiação que vai desfazer. Ela que vai desfazer os efeitos. Como eu tinha falado lá atrás, para uma pergunta que eu disse, quem que vai desfazer a culpa? Se eu me sinto culpada quando eu dou uma mentira, aquele exemplo do Márcio da mentira, e eu me sinto culpado porque me dou por conta que eu menti, que isso era culpa. Quem que vai desfazer isso agora? Agora que eu estou culpada, a expiação vai desfazer. Não é comigo como que isso vai acontecer. O meu papel é aceitar a expiação. E a expiação, o que a expiação me diz? Que eu ainda sou o Filho Santo de Deus, que eu não pequei, que eu não errei. O que eu vi ali é apenas um equívoco, era ausência de amor. O amor vai curar isso. Então, o problema, como o Márcio colocou, da culpa, quem vai desfazer essa culpa em mim é a questão da expiação. Ela está aí para isso. Ela é a resposta de Deus ao nosso pensamento de separação. Oi, Ing. Oi. E tem uma coisa que acontece quando eu faço isso, eu fico passando muito mal, assim, esses dias aconteceu uma situação num lugar, assim, eu tenho um amigo que tem uma loja, eu estava lá, e eu acabei mentindo, assim, por uma bobagem, sabe? Tipo, para proteger uma pessoa, um funcionário dele que tinha feito uma coisa e aí levou uma bronca, e eu não queria que a pessoa levasse uma bronca, então eu acabei mentindo. Mas eu fiquei tão mal, mas tão mal, que eu vim para casa, eu tive que deitar. É normal isso ou é coisa da minha cabeça? Não, é normal, porque você, como Filho Santo de Deus, tu tinha consciência que está totalmente, como diz aqui em cima na escolha, você escolheu estar pelo ego, você aceitou ter pensamento antinaturais, você não estava sendo natural. Eu senti uma vergonha. Você estava no ego, você não estava sendo natural.
Você Eu não senti uma, estava. A eu vergonha, né? senti uma, eu senti uma vergonha que eu mandei mensagem para ele, aí no outro dia eu fui lá e ainda tive que conversar com ele pessoalmente. Falei, gente, isso aqui deve ser o ego, porque o Espírito Santo não ia querer se justificar tanto. Não, totalmente no ego. Faltou só uma única coisa, Márcio: aceitar a expiação para ti mesmo, aceitar que você é inocente, você não fez isso. Quem fez isso, quem mentiu lá no teu amigo, lá na loja, foi o ego. Você apenas tinha Entendi. escolhido o ego. Você poderia ter escolhido imediatamente ao Espírito Santo. E ele seria quem iria ter desfeito os efeitos dessa mentira no teu amigo. E ele simplesmente, provavelmente, acharia engraçado aquilo e pronto, vocês dois iam rir-se disso. Entendi. Porque Então não o foi ego você, não foi tu que mentiu. Quem que e mentiu, o na verdade? O sim, ego identificado em você. Tu acha que tu mentiu? Não. O teu pensamento desordenado, aquele antinatural, aquele mentiu. Mas tu é isso? Não. não. Tu é o E aí o Espírito. ego já aproveitou e ficou me atacando o dia inteiro. Claro, é assim que ele sobrevive. Se ele não fizesse isso, ele precisa de medo para viver, ele precisa da culpa. E tu deu muito material para ele, deixou ele bem gordinho naquele dia. Entendi. Obrigado, Ingrid. Mas como o tempo não existe, Márcio, o teu simples pensamento de agora, de lembrar disso e com o Espírito Santo aceitando a expiação, que não foi você que fez isso, que isso foi o ego, e você não aceita ele porque você escolhe o Espírito Santo, isso desfaz nesse momento retroativamente. Está tudo liberado e tudo desfeito. Teu amigo, se tu aceitou isso nesse instante, essa mensagem do Espírito Santo, o teu amigo está totalmente liberado de algum efeito que tenha causado essa mentira do ego. Entendi. Porque na Entendi. mente certa também ele sabe que não foi você que mentiu, foi o ego. O Espírito Santo dentro dele sabe disso. E é isso que Entendi. você quer saber dele, do Espírito Santo dele, e não do ego dele. Entendi. Muito obrigado, Ingrid. Certo, mas continuando aqui só para nós concluir então o nosso capítulo. Então, eu até vou ler de novo para a gente pegar o fio da meada. Se a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para si mesmo, e eu te asseguro que é, então a responsabilidade por o que é expiado não pode ser tua. O dilema não pode ser resolvido a não ser pela aceitação da solução do desfazer. Aceitar o desfazer. Tu serias responsável pelos efeitos de todos os teus pensamentos errados se eles não pudessem ser desfeitos. Ou seja, se não houvesse uma expiação, se não existisse um Espírito Santo, aí eu seria responsável pelos meus erros. Mas como tem como desfazer, então eu não sou responsável. Eu posso simplesmente permitir serem desfeitos. O propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. Isso a gente falou há pouco, apenas nos resíduos amorosos, aquilo que é amor. Então, o propósito da expiação é esse. Ele salva do relacionamento aquilo que você teve de amoroso, tanto o Márcio com aquele amigo dele da loja, ou a Rafaela com aquela situação de uma pessoa que a estava roubando. O Espírito Santo guarda só o que era amor entre elas. Aquilo que era o contrário é desfeito. Se aceitas o remédio para o pensamento desordenado, remédio cuja eficácia está além da dúvida, como podem os seus sintomas permanecer? Então, se eu aceito a expiação, como é que eu posso ainda continuar triste ou mal? Eu preciso voltar. Isso me deixa de volta a um estado de graça. Isso me traz paz na mente. Então, isso nós não podemos esquecer nunca, essa metafísica do curso. Aqui está a nossa liberação. É para isso que Jesus está nos ensinando, para nós aceitarmos essa dádiva dessa liberação.
a nossa capacidade de voltarmos a um estado de graça a partir de uma tremenda culpa está baseado nessa metafísica aqui. Então, a continuidade da decisão de permanecer separado é a única razão possível para a continuação dos sentimentos de culpa. Então, cada vez que eu tentei perdoar, mas eu continuo me sentindo mal, não é porque eu não perdoei, é porque eu continuo querendo ser separado de Deus. Isso tem que ser reconhecido. Eu ainda não aceitei voltar a minha mente a Deus. Nós dissemos isso antes, mas não enfatizamos os resultados destrutivos da decisão. Então, o quanto isso me fere, eu não aceitar voltar à mente de Deus. Qualquer decisão da mente vai afetar tanto o comportamento quanto a experiência. Então, qualquer decisão, e só existem duas decisões, pelo ego ou pelo Espírito Santo. Estas duas decisões, qualquer uma das duas, vai afetar tanto o meu comportamento quanto aquilo que eu sinto, que é a minha experiência. O que queres, tu esperas. Então, se eu quero continuar na culpa, na dor, é isso que eu espero receber. Mas se eu quero a graça da liberação, é isso que eu vou receber, porque eu vou escolher o Espírito Santo. E isso não é delusório, que o poder de escolha é meu. Aquilo que eu escolhi é isso que eu quero, e isso não é delusão. Isso é real, isso é verdadeiro. A tua mente, de fato, faz o teu futuro e o devolverá à criação plena a qualquer momento, se aceitares em primeiro lugar a expiação. Então, por que nós temos uma continuidade de tempo? Passado, presente e futuro. Nossa mente realmente acredita nisso, então eu a faço. Mas a qualquer momento que eu aceitar a expiação para mim mesmo, ou seja, o desfazer desse pensamento desordenado que criou esse espaço de passado, presente e futuro, ou seja, pecado, culpa e medo, que são sinônimos, eu volto à minha consciência, à integridade do Espírito. Eu volto à consciência do céu. Eu volto de novo a ter conhecimento e não percepção. No instante em que tiveres feito isso, aceitado a expiação, ela também retornará à criação plena. O que é criação plena? Voltar à consciência do céu. Porque só a integridade do Filho, da mente do Filho de Deus cria como ele. Tendo desistido do teu pensamento desordenado, a ordem apropriada do pensamento vem a ser bastante aparente. Então, é assim que a nossa mente vai ser curada dos pensamentos desordenados, ou seja, dos pensamentos do ego. E aqui nós concluímos, então, esse título aqui de como que o ego faz o uso da culpa. E quinta-feira nós vamos continuar nesse tema sobre tempo e eternidade. É uma continuação do estudo de hoje, na quinta-feira, no subtítulo 6. Nós já tivemos algumas colocações. Alguém tem mais alguma coisa que a gente se estendeu um pouquinho hoje, 1h13 de gravação, mas como eu falei, a metafísica do curso, o curso inteiro está praticamente aqui nesse subtítulo. Nós não podíamos ter passado por ele de uma maneira pouco profunda, porque realmente isso aqui nós precisamos ter em primeiro lugar no nosso pensamento, até para o perdão fazer sentido. Como que a liberação vai funcionar? Alguém quer me ajudar aqui? Ingrid, então, assim, se eu faço perdão, no entanto, eu continuo me sentindo desconfortável, né? Ou seja, ainda estou identificada com aquela situação, né, que eu vi que foi o ego, através dos pensamentos desordenados, enfim. Eu faço perdão, mas eu continuo me sentindo desconfortável.
Então, é sinal de que eu ainda não aceitei a expiação. Exato, como ele diz aqui, é porque eu continuo querendo ser um ser à parte. Eu continuo querendo estar certa e não ser feliz. Eu não aceitei ainda que eu faço parte da mente de Deus, que a separação é impossível. Então, é uma questão que já não é mais aquela. Eu já tenho um novo caso específico. Eu vou ao Espírito Santo para olhar para essa minha decisão, porque agora eu fiquei ciente dela, porque eu continuei na culpa, mas eu não quero mais isso. Perfeito. Oi, Oi, sim. E eu tenho, né, como eu tenho dito muito aqui, eu me observo muito, né, nos últimos dias aí, principalmente depois que eu comecei a participar das aulas que você dá, e enfim, e das leituras, eu percebo que tem muitas vezes, complementando isso que a Flora te disse, que às vezes a gente tem essa dificuldade, porque tem algumas coisas que a gente não perdoa, porque a gente tem um carinho especial por aquilo. Então tem umas coisinhas assim que eu não quero perdoar, porque aquilo vai me tirar, vamos supor, uma coisa que eu acho que eu tenho razão, né? Não vou Você acha que você perdoou, você entrega, mentalmente você entrega, só que lá no fundo... No coração não acompanhou, né? O que você quer sentir é que você tem razão, então não teve perdão. Então é assim, eu tô fazendo um curso de milagres, então eu não tô com raiva. Não tô com raiva disso. Mas lá no fundo você fica assim, mas essa pessoa errou. Essa pessoa errou. Então, por isso que a gente não consegue espiar, né? Perfeito. Mas por detrás disso, o que isso está escondendo? A minha não decisão ainda pelo Espírito Santo, ou eu ainda não quero voltar ao céu, eu ainda quero estar separada, eu ainda quero estar certa, eu ainda quero ser aquele primeiro pensamento de como que seria ser a parte de Deus, eu estou tomando essa mesma decisão nesse exato momento ainda. Eu ainda quero ser a parte. E você acredita que eu tenho uma coleção dessas coisas, gente? Agora que eu fui descobrir. Todos nós temos, Márcio, todos nós temos. E eu achando que eu estava para iluminar já. Por isso que esse curso é muito profundo, né? Sim. Quando você pensa que você aprendeu uma coisa, vem uma outra e fala, falta isso aqui. O que me veio também com o comentário que a Rafaela fez em cima, se eu me defendo, sou atacado, eu comecei a observar essa questão que o Márcio trouxe, que eu acho que é muito comum para todos nós, essas mentirinhas que a gente conta para proteger o outro. Porque eu me observei na ideia de que eu quero proteger o outro porque eu acredito que o outro é vulnerável, ele pode ser magoado, ele pode ser atacado. E se eu também acredito que o outro pode ser atacado, automaticamente eu acredito que eu posso ser atacado. Comecei a observar um pouco essa dinâmica desse desconforto que o Márcio colocou. Uma dificuldade de ser transparente com o que você realmente está sentindo. E o que sobe, né? Às vezes é tão automático que a gente fala uma mentira, a gente é condicionado socialmente. Aquelas mentirinhas que não vão dar problema, mas o ego está totalmente manipulando essa ideia do ataque. Eu posso ser magoado e posso magoar o outro se eu for transparente. Eu estou sendo transparente. Mas essa crença, pelo menos aqui para mim, é muito forte. Então, a crença da vulnerabilidade. Eu posso ser machucado, posso machucar alguém. Pura separação, né? E mais do que isso, Flora, eu estou dizendo que esse alguém é vulnerável. Eu não estou vendo Cristo nele. Exatamente. Estou dizendo que ele é um ego. Exatamente. É o ego total. E aí, como que eu posso ter paz? Ou que pensamento antinatural é esse? Se o que o meu irmão é o próprio Filho de Deus. Então, como que poderia haver paz dentro de tal sistema? Perfeito. Então, só existe uma solução: escolher novamente. Escolha outra vez. Escolhe o que queres ser. E só tem duas escolhas, né? Então, escolher de novo ao Espírito Santo. Não tem outro jeito. Perfeito. E sabe uma outra coisa baseada nisso que você está dizendo, que também acontecia muito comigo? Eu convivo com muitas pessoas que estudam o curso. E às vezes essas pessoas, elas estavam ali passando mal, e eu via, né, às vezes assim, se tornando agressivas ou ficando mal mesmo. E aí, para eu não
para eu acabar logo com a situação, ao invés de eu conversar com a pessoa e falar, olha, você está escolhendo passar mal nesse momento, eu fazia uma volta, eu dizia, não, você não precisa ficar assim, olha, isso não é bem assim, não é bem assado. E, na verdade, ao invés de falar de uma forma direta, olha, né, você sabe que você está escolhendo não perdoar. A gente realmente é como se a gente estivesse dizendo assim para o outro, que ele não é o Cristo, né? Porque se eu falar isso para você, eu vou te magoar, eu vou te ofender. Então, a gente esconde a verdade e a gente está trazendo isso para a gente também. Então, é como se fosse assim, você não ajuda o outro a ver e você ainda não perdoa em você. Ainda prende ele. E era uma coisa que eu fazia muito. Agora eu dou na lata. Agora eu dou na lata. Eu falo assim, você quer passar mal? Você vai ficar passando mal aí sozinho. Porque você sabe que não é assim. Mas mentalmente é ver o Cristo nele. Sim. Vou pegar aqui o Luciano colocou agora no chat aqui. Se entendi direito, a pergunta da Rafaela tem a ver com acordos secretos. Você poderia exemplificar mais sobre esse tema? Bom, Luciano, agora nós já estendemos bastante, mas eu acredito que esse exemplo que o Márcio trouxe e que a Flora trouxeram já são exemplos de como escolher, então, como desfazer esses acordos secretos. Acredito que esses já sirvam, esses dois exemplos pessoais deles. E a Rafaela, se me defendo, sou atacado, isso nós tínhamos visto. A Rafaela, minha segurança está em ser sem defesas. Perfeito. Ser sem defesas é escolher o Espírito Santo, não é estar dentro do ego e permitir, né, que, como diz, aquela face da culpa venha. Então, a segurança é ser sem defesas, mas a única forma de ser sem defesas é estar no sistema do Espírito Santo. E a Rafaela, doutor, quem fala que isso gera um ciclo ataque e defesa. Sim, quando esse círculo vicioso, né, do ego. E ainda aqui, pessoal, só para deixar claro, essa pergunta minha foi baseada no exemplo que eu criei. Eu não vivi essa situação de furto. Ok, é até bom a gente, e mesmo que tenha vivenciado, que a gente mude um pouco ou o nome ou a forma, porque nós não estamos para apontar dedos, nós estamos para aprender. Só precisava ilustrar um ataque no mundo de formas. Perfeito. E cada pegadinha eu aposto que estava falando do ego, né, da Olívia. Pessoal, deu 1h22, eu vou encerrar então aqui a gravação. Agradeço a participação ativa de vocês e com essa participação ativa também, eu tenho certeza que nós estamos crescendo muito, muito na aprendizagem de como nos liberar das culpas e como aprender a viver cada vez mais leve, escolhendo ao Espírito Santo. A rapidez que isso vai se tornar uma experiência para cada um é a rapidez com que nós o aplicarmos a cada situação específica. Não tem outro jeito, só pela prática. Então, agradecendo a participação de vocês, a presença do Espírito Santo, de Jesus, estou encerrando aqui a gravação.